Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e, por favor, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E também dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo internauta e amigo ouvinte da Rádio Milênio de Imperatriz de Maranhão. O tema de hoje é, por meio dele, Deus fez o universo. Você já percebeu que o livro de Hebreus vem mostrando exatamente o plano da salvação e explicando o porquê deste plano da salvação e como ele foi elaborado. Para o plano da salvação, então criou-se uma hierarquia que normalmente não existe entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, eles decidiram. Um deles seria o Deus o Pai, o outro o Deus o Filho e o outro o Deus Espírito Santo. E cada um agiria na sua função. Por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele faz uma explicação partindo do Deus eterno para o Filho. Eu estou falando da mesma pessoa. O Deus eterno é Jesus. E o Filho, que é Jesus, veio ao mundo e encarnou-se como homem. Então, na realidade, é assim. Jesus é Deus, mas no momento em que ele nasceu de Maria, fez-se de homem para poder passar pelos meus problemas, pelos seus problemas, então ele tornou-se como se fosse criatura, mas ele não é. Então vamos entender. Quando Hebreus fala, eu hoje te gerei, ele está falando do nascimento de Jesus como homem. A parte requer de Maria, não o divino. Ele continua Deus e divino em toda a sua essência. Por isso que o capítulo de Hebreus 1 e os versos 2, 3, 4 até o 5 mostra a divindade de Cristo. É mesmo. Eu vou ler até, eu não tinha programado isso, mas eu vou ler para vocês esses versos. Aí vocês vão entender de fato qual foi o plano criado de Deus para salvar a mim e a você. Tudo isso foi elaborado para a salvação do ser humano. Veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Opa! Então aqui fala do Filho nascido de Maria, porém fala do Deus eterno, porque ele estava na criação, porque ele fez e criou o universo, junto com o Deus Pai que nós conhecemos. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Percebe aqui? Então agora ele fala do Deus eterno e também do Filho. Tanto é que após a ressurreição ele disse para Maria, não me toque, não me apresentei ao Pai. Aí ele vai e apresenta o plano que ele realizou, o que era combinado, e então assentou-se à destra do Pai, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, ele é Deus. Ele criou os anjos. Jesus é Deus. Por isso que o título de hoje, ou o tema, é por meio dele Deus fez o universo. E em Isaías 44, 24, 45, versículo 18, Neemias 9, versículo 6, a gente vê que Deus se apresenta através de Jesus. Toda a linguagem de Hebreus e toda a Bíblia é em função do plano da salvação. Sempre haverá uma hierarquia. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
Por isso, tudo que a Bíblia fala da criação, sobre a onipotência, onipresença e onisciência, são atributos de Jesus também, pois é Deus. É por isso que algumas religiões que são nossos amigos, a gente respeita, porém, eles não entendem que Jesus é Deus. E por quê? Porque eles seguem somente a parte que fala dele ser filho. Eu hoje te gerei. Então, coloque a Jesus como se de fato fosse uma criatura e nunca fosse Deus. Não é assim. Jesus é Deus. Toda a Escritura foi escrita em função de que eu e você soubéssemos de que Jesus é Deus. Alguns creem que Jesus foi o instrumento pelo qual Deus criou o mundo. Isso não é possível. Ou seja, muitos pensam que Deus foi o grande arquiteto e Jesus foi a mão de obra. Não, não é assim. Tanto Jesus como Deus e o Deus Espírito Santo estavam no plano, criando o plano da salvação juntos. Nenhum deles tinha superioridade sobre o outro. De forma nenhuma, todos são iguais. São três pessoas iguais. Primeiro, para Paulo, Jesus é criador. Ele não era um ajudante. Hebreus 1:10 diz que Jesus é o Senhor que criou a terra e os céus. Segundo, Hebreus 2:10 diz que o universo foi criado ou por meio do Pai. Exatamente as mesmas expressões aplicadas a Jesus em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então fala que Deus o Pai é o grande Criador, mas Jesus também é o grande Criador. E terceiro, também mostra que o Pai criou e Jesus criou. Hebreus 1, 2, versículo 10 também, e o capítulo 2, versículo 10. Há um acordo perfeito entre Pai e Filho, e em propósito e atividade. Isso faz parte do ministério da Trindade. Jesus criou e Deus criou e o Deus Espírito Santo também criou. Assim, Jesus não apenas nos criou, mas também nos sustenta. Ele nos mantém. Que maravilha, não é? É isso mesmo, amigo ouvinte da Rádio Milênio. E também você, amigo internauta. Em resumo, podemos dizer que Cristo não foi gerado por Deus, mas por meio de sua encarnação como Filho de Deus. O Deus Espírito Santo agiu também nesta situação. Preste atenção. As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo, por seus discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Então veja, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta, Jesus é verdadeiramente Deus. É isso que o livro de Hebreus vem nos falando. É uma carta de amor, porque o caráter de Deus é amor. Pense nisso. Vamos orar. Eterno e grandioso Deus, graças te damos por tudo que tem nos dado até o presente momento. Em especial porque, embora pecadores, embora nós deixamos o Senhor muitas vezes tristes com as nossas atitudes, por favor, Pai, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos para que possamos, de fato, arrependidos, não mais cometê-los diante de Ti. Ó Deus eterno, abençoe a todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio, de Imperatriz de Maranhão. Cuida deles, proteja-os de todo o mal. E também eu te peço, Pai, que abençoe a todos os amigos internautas, seus familiares e, enfim, todos que estão ao seu redor.
Eu os entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. Envie esse vídeo para seus amigos, seus colegas de trabalho e de estudo. E também, por favor, compartilhe em suas redes sociais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.